Para conversar um pouquinho sobre uma temática que para nós nos atravessou durante muito tempo na nossa caminhada. Então, falar de gestão de pessoas no SUAS é algo que já vem pipocando aí na nossa mente há algum tempo, considerando a nossa caminhada, a nossa vivência, e aquilo que vem chegando para nós dos municípios, aquilo que vem trazendo para nós os trabalhadores que estão aí na ponta. Então, a gente pensou no momento que a gente pudesse trazer, olhando para a prática do trabalhador, olhando para lá, para a ponta mesmo, o que a gente poderia contribuir falando de gestão de pessoas. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho da nossa experiência, né? A Anne está trazendo a apresentação ali para a gente, mas eu já vou me apresentando, porque para vocês também, a gente já ia adiantando que esses nossos 60 minutinhos aí são curtinhos. Então, a gente pensou em trazer algo mais leve, só que não tem como aprofundar a gestão de pessoas em 60 minutos, né? Então, a gente trouxe aqui uma ideia para que a gente possa, aos poucos, ir dialogar, startar algumas coisas, trazer algumas provocações nesse encontro que a gente vai ter de 1 horinha. Vou pedir para a Anne habilitar para a gente, eu não sei, ó, de ser, ou pode passar também a primeira ali, bem tranquilo. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre quem é essa pessoa aqui que vos fala, né? Meu nome é Liliane, eu sou assistente social de formação, tenho aí uma caminhada de mais de 20 anos, já entregando a idade, né? Dentro da política de assistência social. Também tive a oportunidade de estar lá na ponta e chegar na direção de uma pasta de secretaria, e sei o que é viver todos esses passos, né, e entendendo um pouquinho também como que é esse processo de trabalhador, de estar nessa gestão, então olhando para esse circuito, né, que ele é muito intenso. E também passei pela educação, tive 10 anos na política de educação, num território de extrema vulnerabilidade social, e que me trouxe muito aprendizado. Então, olhando para essas experiências, o fato também de estar numa equipe gestora dentro da educação me trouxe algumas possibilidades e ferramentas, e a gente vem trazendo isso, trazendo algumas estratégias para dentro da gestão de pessoas no SUAS. Então, durante toda a minha caminhada, eu fui buscando algumas possibilidades, né? O que eu posso trazer que vai me agregar e que possa facilitar esse meu processo, porque eu acredito muito no processo da escuta, de uma comunicação mais assertiva, na organização de um trabalho. Quando a gente fortalece esses aspectos, a gente consegue trazer mais clareza para o nosso planejamento, para a nossa estratégia. Então, fui lá buscar na neurociência, na comunicação e desenvolvimento humano, fiz uma especialização em conciliação e mediação de conflitos, gestão de projetos sociais, inclusão e diversidade, mas esse é o meu currículo. E a gente aqui vai falar de seres humanos, nós vamos falar de pessoas, porque o meu currículo, ele diz muito da minha caminhada profissional, mas ele também não considera todos os desafios que eu tenho na ponta, enquanto ser mulher, ser mãe, ser trabalhadora, e tudo isso que a gente faz junto ao mesmo tempo. Então, esse é um pouquinho de mim, a gente vai conversando um pouquinho mais durante essa 1 horinha, e eu queria passar nesse momento a palavra para a Vanessa, que vai conduzir com vocês também, e a gente vai trocando e vai conversando. Sintam-se muito à vontade, o chat vai estar aberto, sintam-se muito à vontade para ir colocando alguma questão, trazendo alguma reflexão, um sentimento, aquilo que vocês forem sentindo ao longo da nossa conversa. Vá? Vamos lá, obrigado, Lili, obrigado, Anne. Bom, meu nome é Vanessa, sou assistente social de formação. Eu vou me apresentando e a gente já vai iniciar aí uma conversa. Durante o meu trabalho na política de assistência social, eu passei pelas proteções social básica, especial, a gestão, mas tem algo que é latente para mim, né? Ser trabalhadora do SUAS. Então, desde o início da minha caminhada, eu sou trabalhadora do SUAS, e nesse processo de formação, muitas coisas foram trazendo à luz para mim do que é ser um trabalhador do SUAS. Atualmente eu sou trabalhadora do SUAS, piso esse chão que a gente vai conversar um pouco, né? Nesse processo eu fui ali na docência do ensino superior e no acúmulo disso a gente vai então conversar sobre a gestão de pessoas dentro da política de assistência social. Vocês sabem que esse é um tema
que não é novo para nós no SUAS, mas que de fato ele é desafiador. Quando vocês se inscreveram e tantas pessoas foram ali colocando as suas principais dificuldades, e quero que vocês usem o chat para conversar conosco nessa 1 hora, o que vem à luz para mim é o quanto nós estamos nesse processo adoecendo, enquanto trabalhadores. Pode passar para mim, Anne? E uma das coisas que me chama a atenção é o trabalhador do SUAS, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, a Política Nacional da Assistência Social, nós trabalhamos com o quê? Com garantias de direitos. Mas o quão difícil é organizar o trabalhador do SUAS para que ele possa reivindicar os seus próprios direitos. De que forma eu trabalho a autonomia do usuário final dessa política, se o trabalhador do SUAS ele não se reconhece nesse processo. Esse é o grande desafio da nossa conversa hoje, né? O desafio de compreendermos a gestão de pessoas no SUAS. A nossa conversa ela vai trilhar pela gestão do trabalho, pela educação permanente, e ali, tantos outros mecanismos. A nossa ideia, né, quando eu e Lili pensamos sobre essa proposta, não é só pensarmos em conceitos, porque muitas vezes os conceitos vocês encontram. A nossa ideia aqui é pensarmos a partir do conceito, o que eu posso fazer na realidade que tem. Eu trabalho no município do interior do estado de São Paulo, de pequeno porte 2, 27 mil habitantes. Eu sei o que é vivenciar condições precárias de trabalho, eu sei o que é vivenciar não ter efetivos, recursos humanos suficientes para fazermos aquilo que precisa ser feito, eu sei o que é termos um planejamento bacana, mas não ter recurso financeiro para fazer a execução daquilo que a gente sabe que precisa ser feito. Então, mas eu gosto muito, gente, daquela premissa e daquela perspectiva de que se eu sei aonde eu quero chegar, eu vou usar as ferramentas para fazer o que dá para ser feito agora, tá? E quando a gente pensa aqui nessa gestão de pessoas, nós vamos entender que o nosso linear, ele vai ser cuidar de pessoas que cuidam, é o que sustenta toda a rede de proteção social. Muitos de vocês estão vinculados à gestão do SUAS. E sim, a gestão do SUAS vai precisar fazer a gestão de pessoas. A gestão do SUAS vai precisar imprimir a sua visão de mundo. O que é imprimir a sua visão de mundo? A forma como você direciona a sua gestão, ela diz de que forma você compreende essa política de assistência social. E se eu não valorizo e não reconheço o trabalhador do SUAS, talvez eu ainda não compreendi qual é o fundamento da política de assistência social. Mas falar de gestão de pessoas vai para além de cuidar de quem cuida. Falar de gestão de pessoas é uma postura política de compromisso ético e comprometimento com a gestão do trabalho. Falar de gestão de pessoas é adotar métodos, procedimentos que coloquem esse trabalhador do SUAS, e aqui nós vamos falar sim de valorização salarial, não tem como não falar disso, mas vai para além disso. Nós vamos falar do reconhecimento daquele trabalhador que pode transformar vidas. Porque a transformação do sujeito, ela acontece quando ele vivencia experiências que lhe permitem a liberdade. E como que eu, trabalhadora do SUAS, vou fomentar essas experiências aos usuários finais dessa política quando eu sofro assédio moral, quando eu sofro perseguição,
quando eu não sou reconhecido dentro do meu trabalho. E aí, a partir disso, então, a gente vai compreendendo juntos, pode passar, Anne, para mim, que essa gestão de pessoas, ela também teve as suas alterações conforme foi passando essa sociedade, foi se alternando. Lá no início, nós temos a gestão de pessoas conhecida como administração de pessoal, recrutamento, seleção, controle dos funcionários. Folha de pagamento, quem entra, quem sai, horário, se está cumprindo horário, disciplina desse trabalhador. Nesse desenho aqui, neste momento, o trabalhador era visto como mão de obra, quase como uma peça da parte do processo de produção. Na verdade, nesse momento da história aqui, fazer gestão de pessoas era controle. Por que eu achei importante a gente falar disso? Eu quero que vocês vão refletindo. Será que no SUAS eu ainda estou nessa prerrogativa de controle? Somente e exclusivamente? Com as alterações ali em 1980, 1990, nós tivemos algumas mudanças no mundo do trabalho. E essa gestão de pessoas, ela surge. Antes disso, nós tivemos nesse entremeio, depois de administração de pessoal, a nomenclatura de recursos humanos. E mais para frente, a gente ganha agora, a partir de 1990, esse desenho de gestão de pessoas, que agora traz uma outra prerrogativa, a valorização do capital humano. Vocês sabem, quem já me encontrou nos cursos de Bolsa Família, uma das coisas que eu insisto muito é que precisa-se existir um equilíbrio entre o investimento no capital financeiro e o investimento no capital humano. E falar de gestão de pessoas, como eu disse anteriormente, sim, é falar de reconhecimento salarial. E essa é a nossa luta aí, ó, os colegas assistentes sociais, né? Estamos aí no processo de luta pelo piso salarial do serviço social, né? E está caminhando esse processo. Mas não é só isso. Falar de gestão de pessoas é a valorização e o investimento no capital humano. A partir de 1990, nós temos novas formas de relacionamento entre o trabalhador e aquele que o contrata. Nós começamos a ter agora uma questão de menos hierarquia e mais participação, que a gente começa a ganhar o discurso do colaborativo, né? É aquele funcionário que ele contribui para os processos. A importância do conhecimento e da subjetividade desse sujeito. Só que agora a gente também ganha uma pressão por qualidade e inovação. Na gestão de pessoas, e é isso que nós vamos trabalhar no SUAS, nós temos esse sujeito ativo, portador de saberes. E aqui nós vamos dizer para vocês que esses saberes, eles são fruto da minha experiência de vida e do chão que eu já pisei dentro da política de assistência social. Essa é a cereja do bolo, é a parte estratégica da organização. Pode passar, Anne? Dentro disso, nós temos, então, no contexto do SUAS, nós vamos encontrar o termo gestão de pessoas, ele surge quando o trabalhador deixa de ser visto como recurso, peça, e ele passa a ser reconhecido como sujeito central no processo de trabalho. Todos os que estão aí conosco, como você se sente enquanto trabalhador do SUAS? Como você se sente nesse processo de planejamento participativo colaborativo? Você tem parte nesse processo de planejamento das ações, serviços, programas, projetos? Pessoal que atua, eu vi que tem vários inscritos no serviço de convivência, pessoal que atua de forma direta, por exemplo, com a criança e o adolescente. Você participa do planejamento da conferência que precisa acontecer agora em 2026, da Conferência da Criança e do Adolescente? Qual é o mecanismo de escuta
do trabalhador do SUAS no seu município? É isso que eu e a Lili, a gente vem discutindo e vem pensando. Quais ferramentas eu posso utilizar para dar ouvidos, para dar voz a esse trabalhador do SUAS, que ele sabe exatamente que parafuso apertar. Quando a gente vai pensar nessa lógica, porque o trabalho, ele é relacional. Nós vamos ganhar agora exige uma ética e compromisso social. Valoriza as equipes multidisciplinares. Eu sempre digo que quando a gente pensou na NOB RH, e dentro da NOB RH, se pensou em tantos trabalhadores diferentes. Por isso que a gente fala que na equipe de referência de CRAS, CREAS, PAIF, PAEF, não existe as atribuições do serviço social, da psicologia, quando eu falo ali da média complexidade do advogado. Embora nós tenhamos particularidades diferentes, com formações e saberes diferentes, mas quando vocês vão lá na NOB RH, as nossas atribuições, elas são as mesmas. Nunca te passou pela mente por que essas atribuições são as mesmas? Essas atribuições são as mesmas, porque quando se pensa na NOB RH, a valorização dessas equipes multidisciplinares, foi se pensando na complementariedade dos saberes. Foi se pensando nessa lógica tão complexa, que é a intervenção nas relações. Porque é aí que estão as nossas intervenções na política de assistência social. Vocês sabem que quando a gente trabalha no curso de PAIF, a gente insiste muito que enquanto nós estivermos atuando na particularidade do indivíduo, nós não vamos ter resultados. Porque a premissa dessa política de assistência social é família. E depende de qualidade contínua. Eu não consigo falar de SUAS e compreender que esse trabalhador, por si só, ele vai ter uma bagagem teórica que lhe permite uma atuação prática e estratégica de transformação social. Por isso, pode passar, por isso foi se pensado na educação permanente no SUAS. Eu falei para vocês que eu ia falar, pode voltar de alguns assuntos, porque a gente está falando de gestão de pessoas, e eu disse que para fazer a gestão de pessoas, eu preciso investir nas pessoas. Para isso, nós temos ali pensado, dentro do SUAS, a gestão do trabalho. A gestão do trabalho, ela vai para além de um setor administrativo. A gestão do trabalho, ela vai para além de ter um coordenador, de ter uma pessoa responsável pela gestão do trabalho no SUAS. Sim, eu preciso dizer para vocês que é de suma importância ter o desenho da gestão do trabalho no fluxograma do SUAS do seu município. Lição de casa. Vocês vão pegar a lei do SUAS do município de vocês e vão tentar enxergar a gestão do trabalho dentro dela. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala que essa gestão do trabalho vai para além de uma questão administrativa, eu estou dizendo para vocês que ela é estratégica e política. Quando eu digo política, gente, eu sempre vou me remeter à nossa querida Yolanda Guerra, né? Que ela fala de intencionalidades. E quando nós falamos que a gestão do trabalho, ela é política, é porque ela é intencional. Mas sabe qual é o grande BO? Vou contar para vocês qual é o grande BO. Desenvolver a autonomia do trabalhador do SUAS vai dar problema para a gestão. Mas não é um problema ruim, é um problema bom. Por quê? Quando eu faço investimento no indivíduo, quando eu faço investimento na gestão de pessoas, na gestão do trabalho, eu vou aprimorar os fluxos, os protocolos, eu vou ter trabalhadores que vão saber o chão que pisam.
Um grande problema na política de assistência social, quando falamos de gestão do trabalho, é não termos pactuações de protocolos e fluxos. Sem trabalhadores valorizados, qualificados e protegidos, não há garantia de direitos, nem efetivação da política pública. Pode passar, Ana. Quando eu falo isso para vocês, é porque, de fato, nós temos várias publicações, vocês vão receber um drive, tá? Dentro desse drive vão estar muitas das coisas que a gente vai citando aqui para vocês. Existe uma publicação que foi feita pelo José Cruz, né? E a Simone Albuquerque, que é uma referência para a gente falar de gestão do trabalho e educação permanente. E essa publicação deles nos traz uma reflexão que a gestão do trabalho no SUAS é um dos pilares fundamentais para garantir a qualidade dos serviços. Nós estamos num espiral eterno de dizer: meu município não consegue fazer PAIF, o meu município não consegue trabalhar a autonomia das famílias. Eu tenho famílias que estão há 20 anos dependendo, quero abrir aspas aqui, tá? Dependendo dos benefícios eventuais e dos programas de transferência de renda. Mas eu mudaria a minha pergunta. Qual é o investimento de gestão intencional na gestão do trabalho? Em organizar, em valorizar o trabalhador do SUS, para que ele tenha conhecimento de ferramentas e estratégias de intervenção. Eu posso dizer que a gestão do trabalho é um conjunto de estratégias, normas e ações voltadas para a organização das equipes, valorização dos trabalhadores, formação e qualificação profissional, condições éticas e adequadas de trabalho. Aqui é uma temática delicada para a gente. Ela está fundamentada principalmente na NOB-RH e todos os nossos documentos normativos que vão direcionando, pode passar, Anne, que vão direcionando a nossa atuação profissional. A gestão do trabalho, então, ela vai procurar garantir equipes qualificadas, evitar vínculos precários. Pode passar, Ana, para mim. Nós vamos olhar daqui a pouquinho, eu vou passar 2 telas para vocês, que são telas que nos permitem falar dessa condição precária de trabalho. Eu trouxe aqui de forma muito prática e sucinta para vocês como eu inicio a gestão do trabalho no meu município. Vanessa, nós não temos a gestão do trabalho no município. Como que a gente pode fazer isso de forma prática? Primeiro, eu preciso começar por um diagnóstico da realidade. Eu preciso saber quantos trabalhadores eu tenho. Desses que eu tenho, quantos trabalhadores do SUAS eu tenho? Desses que eu tenho, quais são os vínculos desses trabalhadores? São efetivos? São contratados? São terceirizados? São consórcios municipais que ofertam esses trabalhadores? A sobrecarga de trabalho? O que é sobrecarga de trabalho? Acúmulo de função. Meu coordenador é exclusivo? Não, ele é coordenador e ele é técnico. Como estão organizados? CRAS, CREAS. Tem uma coisa para dizer para vocês, gestores que estão aqui conosco. Fazer gestão de pessoas do SUAS é também pensar na execução indireta. Nós temos a execução direta, mas nós temos as organizações não governamentais executando serviços de interesse público. E nós vamos pensar nesses trabalhadores também. Eu tenho um panorama, eu tenho esse diagnóstico realizado, e vocês sabem que eu vou mostrar uma ferramenta que auxilia nesse diagnóstico. Nós vamos ter agora a estruturação das equipes. Pensando nesse diagnóstico, eu venho com o NOB-RH. O que a NOB-RH SUAS ela vai dizer para mim? Qual é os profissionais, o número de profissionais adequado, de acordo com o porte populacional e o número de atendidos, o número de atendidos por equipe técnica de referência, o que é equipe técnica de referência? Nós vamos pensar em organizar esse diagnóstico de acordo com a composição mínima desses trabalhadores. E quando a gente fala de estruturação das equipes, nós vamos nos comprometer em evitar
ou não acontecer o acúmulo de funções. Equipe bem organizada, o resultado é um atendimento mais qualificado. O adoecimento do trabalhador do SUAS, a consequência não é só para o trabalhador do SUAS, que para mim já é grave, tá, gente? Mas não é só para o trabalhador do SUAS. A conta chega para a população que acessa os serviços da política de assistência social. Pode passar, Anne. Dentro dessa perspectiva, nós vemos para a definição de fluxo. Então, eu fiz um diagnóstico, eu desenhei quais são os indicadores ideais, de acordo com as normativas. Agora, em parceria com os trabalhadores do SUAS, eu vou definir fluxos e protocolos. Quem faz o quê? Como os atendimentos chegam? Para onde eles são encaminhados? E de que forma eles serão encaminhados? Para que isso aconteça, eu tenho algumas ferramentas que são de suma importância. Fluxos, protocolos e rotinas institucionais. Eu estou falando de gestão de pessoas. Eu estou falando de gestão do trabalho. A grande questão, nós ficamos muito reféns do achismo. Eu acho que tem que ser feito assim, e aí cada um faz do seu jeito. Porque não existe gestão do trabalho no município. Porque a gestão do trabalho, ela pactua rotinas institucionais. E dessa forma, eu exponho o trabalhador do SUAS. Eu exponho esse trabalhador a outras políticas, ao poder judiciário, à segurança pública. Porque tal técnico de tal CRAS não faz do jeito que o outro técnico do outro CRAS faz. Porque nós não temos fluxos, protocolos e rotinas institucionais. A partir daí, nós precisamos implantar a educação permanente no município. Olha só, eu estou falando de gestão de trabalho e educação permanente, e ambos resultam uma boa gestão de pessoas. Nós precisamos criar momentos regulares. Educação permanente não é capacitação. Entendam isso. Educação permanente não é capacitação sozinha. Pode até passar para mim, Anne. Quando a gente fala de educação permanente, e eu vou voltar a falar um pouquinho melhor disso, nós falamos de algo muito mais amplo e complexo. A partir da instituição da educação permanente, eu preciso monitorar como esses trabalhadores do SUAS estão acontecendo. Quando eu tenho essa organização do trabalho, eu estou garantindo direitos. Ou eu estou criando barreiras com os fluxos e protocolos que tenho. A integração com a rede. Então, agora a minha casa está organizada. A gestão do trabalho organiza a casa. A casa está organizada, minha última etapa vai ser conversar com a rede. E apresentar a minha casa organizada. Porque o que eu mais escuto por onde eu passo é: a rede não conhece o trabalho da política de assistência social, mas nós conhecemos? Pode até passar para mim, Anne. Eu falava para vocês, então, da educação permanente no SUAS. Eu preciso normatizar a gestão do trabalho. E com isso eu vou transformar práticas, que são práticas de senso comum, do achismo, em política pública estruturada. É garantir que o funcionamento dos serviços não dependam de pessoas específicas. A política do meu município só acontece se eu estiver? Não. Se eu tiver gestão do trabalho normatizada, com regras claras, estáveis e comprometidas com o direito desses cidadãos, não depende da Vanessa, da Liliane. Ela vai acontecer. Pode passar para mim. Eu falei para vocês da educação permanente, que a gente ia conversar um pouquinho. Essa educação permanente, ela depende de muitas mãos. Pode passar, Anne, para mim. Eu estou adentrando já o tempinho da Lili. Essa educação permanente, ela perpassa a gestão do trabalho. Eu falei que não é só a capacitação, é também a capacitação. Mas eu preciso falar de educação permanente e falar de grupo de estudo. Eu preciso falar de educação permanente e falar de pactuações. Eu gosto muito da Miriam Veras Batista, né, uma autora que fala muito sobre planejamento,
E a Miriam vai falar que eu só consigo organizar o trabalho, pode até passar para mim, Anne, a partir de uma reflexão, pode até passar mais uma para mim, que é uma reflexão a partir desse desenho aqui, ó. Para eu ter um movimento contínuo, a minha ação, ela é uma soma de reflexão, planejamento, ação e, novamente, o ciclo começa. Percebem? Essa produção coletiva do conhecimento no SUAS é o resultado da educação permanente. Falar de educação permanente é ajuste, é ajustar processos. Falar de educação permanente é entendermos que o número de pessoas em situação de violência está aumentando no meu município. Será que é hora da gente pensar em estratégias de intervenção para quem? Vocês sabem que essa semana eu participei de uma ação do Tribunal de Contas e eu ouvi a promotora do Estado de São Paulo, vinculada ao Tribunal de Contas, e ela disse algo que, não tem como, eu sou da vigilância, que mexeu muito comigo. E ela disse assim, que ação sem evidências é achismo. Quando eu ouvi isso, e ela estava falando enquanto Tribunal de Contas, ela estava dizendo, os municípios se enroscam na hora de fazer prestação de contas, porque eles têm ações não planejadas. E quando são planejadas, não tem o planejamento a partir de Miriam Veras Batista, que fala para mim, olha, a aprendizagem significativa, ela começa quando eu tenho o processo de reflexão. E não é reflexão só a base teórica, não, gente. É uma reflexão do chão que pisa. É uma reflexão a partir das vivências e experiências dos sujeitos no território. Pode passar para mim, Anne. Dentro dessa perspectiva, então, pode passar de novo, nós vamos pensar na educação permanente enquanto possibilidades que fazem a gestão de pessoas acontecer. Eu trouxe aqui 2 painéis, tá? Quando a gente fala do perfil do trabalhador do SUAS. Vanessa, eu gostaria de começar a pensar sobre a gestão de pessoas. Qual ferramenta você me apresenta para que a gente comece a pensar sobre isso? Observatório do Censo SUAS. Tá aí o link para vocês. Eu não vou abrir ele agora, porque não vai dar tempo, tá? Mas eu fiz 2 pesquisas básicas, tá? Ele está na base nacional, e olha que interessante que eu pude trazer para vocês. Eu trouxe a base de CRAS e eu trouxe a base de CREAS. Na base de CRAS, eu tenho o maior número de servidor temporário dentro dos trabalhadores de CRAS. Olha lá, gente, o mais expressivo nos CRAS é o servidor temporário. Passa mais um para mim, Anne. E aí, ele traz para mim um outro indicador agora, que é o CREAS. Um outro equipamento. Dentro do CREAS, o mais expressivo, olha aqui qual é o mais expressivo. O mais expressivo dentro do trabalhador do CREAS é o servidor estatutário. Aqui, gente, talvez ele até pode aparecer como CLT, tá? Mas é aquele trabalhador que ele é efetivo. Se vocês quiserem ir aprimorando essa pesquisa, e no final a gente vai até fazer um convite para vocês, que a gente vai aprimorar melhor todos esses entendimentos, dentro ali eu posso saber quais são as profissões, eu posso saber o vínculo desses trabalhadores, a função desses trabalhadores, se é coordenador, se é técnico, se é servidor geral, tá? Então, a gente está aqui mostrando para vocês uma ferramenta para eu iniciar o meu diagnóstico. Lembra que eu falei? Que a primeira etapa para fazer a gestão do trabalho acontecer é um diagnóstico. O que eu de fato tenho? E aqui fica uma ferramenta, pode passar, Anne, para que a gente possa pensar nessa gestão do trabalho como uma perspectiva e uma ferramenta possível para que eu possa fazer gestão de pessoas. Até aqui, quais os pilares a gente foi conhecendo? Primeiro, nós vamos pensar nas pessoas enquanto sujeito de direitos, não só enquanto garantidores de direitos,
mas enquanto sujeitos de direitos. Nós vamos pensar no segundo pilar, são os processos. Processos são necessários. Eu digo, eu lembro que eu tinha uma disciplina na universidade que eu dizia que a burocracia nem sempre é ruim. Em alguns momentos, nós vamos precisar de processos burocráticos para fazer acontecer. Dentro desses processos, e aí a Alice traz uma questão extremamente importante, né, Alice? A alta rotatividade dos profissionais. E isso, Alice, está mostrando até ali, né? Quando a gente olha no Censo SUAS, ele mostra para a gente mesmo que o vínculo, ele traz isso. E esses processos vão acontecer a partir de instrumentos normativos. Aqui não daria tempo, mas a gente precisa falar do plano de educação permanente e de plano de cargos e carreiras para os trabalhadores do SUAS. A educação está anos-luz à nossa frente, quando a gente fala de plano de cargos e carreiras. Mas esses pilares vão resultar em impactos, que não vão transformar só a vida do trabalhador do SUAS. O impacto é para a população. Lembra que eu disse? Gestão bem organizada, com gestão de pessoas. O impacto é no resultado do trabalho. Pode passar para mim, Anne? Eu prometo que eu estou te entregando, tá, Lili? Eu vou finalizar falando da NR1, tá? A NR1, ela vem como uma padronização, uma legislação em que foi se desenhado como um processo de proteção ao trabalhador em geral, para os órgãos governamentais, para a política pública, essa não é uma exigência, tá? Mas é uma sugestão. O Ministério do Trabalho e o Tribunal de Contas podem passar a exigir alguns procedimentos dentro desse desenho da NR1. Mas um gestor comprometido, ele não vai negligenciar a NR1. Porque a NR1, ela vai falar de processos e diretrizes sobre a saúde do trabalhador. Ela vai falar de prevenções de riscos, condições de trabalho segura. Vocês sabem que a gente iniciou no município que eu trabalho 2 processos, o ano passado, pensando na NR1. Um foi um processo com nutricionista, psicólogos, advogados e assistente social, é um grupo de trabalhadores, de funcionários, de profissões, que passaram a ouvir e qualificar as equipes de CRAS, CREAS, acolhimentos, para trabalhar a saúde mental desse trabalhador. E, paralelamente, a gente contratou uma empresa de segurança, que foi em todos os equipamentos, fez um estudo de segurança dentro dos equipamentos. E aqui eu não estou falando só de risco contra a integridade de violência, isso também perpassou, mas foi de segurança no espaço físico mesmo. Isso tem resultado na segurança do trabalhador do SUAS. E aí a gente quer futuramente dar um destaque para o programa de gerenciamento de riscos. E aí, no convite que a gente vai fazer para vocês, a gente vai abordar muito bem. Como eu faço um PGR, um programa de gerenciamento de risco? Pode passar, Anne? Dessa forma, eu vou finalizar, tá, a minha fala. E eu quero dizer para vocês, a decisão de adotar os processos de gestão de pessoas é uma decisão que permite ajustar metas e objetivos, para que, de fato, vocês tenham resultados efetivos no trabalho social com famílias. Porque, senão, a proteção social, ela não vai acontecer. Me perdoem, vou passar para a Lili, e aí, no final, a gente abre para mais perguntas de vocês. Certo, gente. E assim, né, Vanessa, não tomou meu tempo, não, hein? Na realidade, sem a fala da Vanessa, eu acredito que não tem como a gente avançar para falar de prática, né? Então, a gente pensou nesse aulão bem nessa perspectiva de compreender de que gestão de pessoas a gente está falando, para também a gente começar a pensar
gente, por que que eu preciso de ferramentas? Ferramentas que me deem clareza para a minha prática. Então, quando eu olho para a gestão de pessoas, eu preciso entender que não é uma invenção da Vanessa, não é porque a gente quer, não é porque a Lili está trazendo, mas sim é uma necessidade que nós temos diante de todas as normativas técnicas que trazem isso para nós. E nesse processo, eu vou usar a fala da Vanessa, pode passar para mim, por favor, Anne? Então, vou usar um pouco da fala da Vá, quando ela traz para a gente ali que ações sem evidências, elas são, na realidade, questionadas pelos tribunais. Por quê? Porque são ações que não são planejadas, que não são de um diagnóstico preciso, que não tem registro, que não tem monitoramento e não tem avaliação. E a partir do momento que as nossas ações são soltas e pontuais, elas não trazem robustez para a gente poder argumentar e também para a gente poder consolidar se aquele trabalho foi efetivo ou não. Então, quando nós falamos em gestão de pessoas, eu vou retomar um termo que a Vanessa usou lá no início com vocês. O termo gestão de pessoas surge quando o trabalhador deixa de ser visto como recurso e passa a ser reconhecido como sujeito central no processo de trabalho. O que isso quer dizer para a gente? Se a gente fosse trazer a base teórica, a gente teria aqui muita questão para aprofundar. Mas o que isso significa? O trabalhador, ele é visto como protagonista. O saber dele importa, a emoção dele importa, a ética e o papel estratégico dele também. E quando eu falo do trabalhador, eu não estou isentando daqui o gestor, porque ele também é um trabalhador. Então, quando eu olho para essa perspectiva, eu entendo o quê? Pode passar para mim, Anne, por favor. Eu entendo que isso muda alguma coisa na prática. Mas o que isso realmente muda na prática? E eu fiquei pensando durante um tempo. Pode passar, Anne, por favor. E ele vai me trazer o seguinte: antes eu controlava, eu cobrava, meu foco era na tarefa, era na entrega, então eu te dei uma tarefa, você me entrega, ok, produção. Agora a gente vai trabalhar numa escuta qualificada, no acolhimento, numa mediação de conflito, numa organização com sentido e na valorização das pessoas. Não tem como pensar a gestão de pessoas hoje no método antigo. A gente precisa olhar para a gestão de pessoas quando mudando o olhar para poder mudar a nossa forma de agir. Nós precisamos ampliar o nosso olhar. Até porque Leonardo Boff sempre diz para nós, né? Tudo é à vista de ponto, não é? Então, a gente precisa compreender e olhar um pouco para isso. Porque, senão, a gente vai transitar aí, a gente poderia citar entre outras questões que surgem no caminho, mas a principal que eu poderia trazer para nós, para poder pensar em ferramenta, é o quê? Sem essa contextualização que a gente teve, e sem compreender que o trabalhador ele é esse protagonista desse processo, não tem como pensar o que a gente vai falar daqui para frente. Pode ir passando, Anne, por favor. Então, o trabalhador, ele passa a ser central, né? Então, o que enquanto gestão, eu preciso entregar? O que eu, enquanto trabalhador na gestão, preciso traduzir em prática? Eu vou precisar organizar cotidianamente as nossas ações, eu vou qualificar as nossas ações, eu vou mediar conflitos com maior qualidade, e eu vou também dar voz à minha equipe. Eu preciso ouvir as pessoas que trabalham comigo. Por quê? A gente fortalece o cuidado no SUAS, isso fortalece a gestão. Quem se sente cuidado, se sente valorizado, e ele vai se sentir parte desse processo, e vai facilitar o processo de gestão. Por favor, Anne. Eu agora vou na sequência, Anne. A partir dessa compreensão, vão entrar as ferramentas. Então, quero alinhar com vocês. A partir do momento que eu entendo que essa pessoa que é trabalhador, que está lá na minha árvore, ou que é meu parceiro, e eu, enquanto gestão, sou o quê? Sou protagonista da transformação social. Não é pouca coisa a gente trabalhar no SUAS. Pelo contrário, pessoas que trabalham com a política pública da assistência social têm um diferencial. Nós trabalhamos com a dor da vulnerabilidade.
Nós trabalhamos com acreditar que existe potencialidade onde todo mundo acredita que só tem vulnerabilidade. E isso vai ser o diferencial do gestor. E qual é a principal ferramenta do SUAS? Se eu perguntar para vocês, o que vocês acreditam que é a maior e principal ferramenta do SUAS? O que vem na mente de vocês? Pode passar para mim, por favor, Anne. A principal ferramenta do SUAS, gente, qual é? É a humana. Nossa, o humano é a principal ferramenta do SUAS. No centro de tudo que a gente faz, existe alguém sustentando o cuidado no cotidiano. É quando a fala da gestão de pessoas, a gente está falando em sustentar o que sustenta. Aí a gente vai falar aqui que tem uma alta rotatividade, como a colega trouxe lá na frente, que vem do quê? De uma sobrecarga de trabalho, da desvalorização profissional, de tudo isso que a Vanessa trouxe um pouco antes. Então, o que sustenta essa engrenagem toda? É o humano. E se a gente está falando que é o humano que sustenta isso tudo, eu preciso sensibilizar o meu olhar. Pode passar, por favor, Anne. Então, no centro dessa política, a gente vai ter quem? Aquele que acolhe, aquele que escuta, o que cuida, o que conduz, e o que está lá no cotidiano, lutando para fazer essa transformação social acontecer. E quem sustentando todo, e quem é que sustenta esse cuidado todo no território? Vamos parar para pensar um pouquinho, trazendo aqui para a gente refletir. Fortalecer a gestão de pessoas é fortalecer quem faz o cuidado acontecer. Quem é que cuida da população? Quem é que cuida dos usuários? Quem é que faz isso tudo acontecer lá na ponta? Mas, por favor, Anne. Mas, quem está na gestão também precisa ser acolhido. Vocês precisam se acolher. Gestão de pessoas é lidar todos os dias com demandas complexas, decisões difíceis, urgências constantes, equipes sob pressão, necessidade de organizar sem perder a sensibilidade. E eu vou dizer que muito a gente acaba criando uma casca. Existe um livro muito bacana que se chama O Cavaleiro na Armadura, e ele vai falar muito disso. As cascas que a gente vai criando ao longo da caminhada, não é que a gente não esteja sensível, é que a gente buscou estratégias para não sentir tanto. E quando a gente começa a olhar para a gestão de pessoas, o que eu vou pensar? Vou pensar em facilitar o dia a dia com mais clareza e direção. E eu vou perguntar para vocês, quem é que cuida de quem está na gestão? A gente mesmo está se cuidando? Pode ir passando, Anne, por favor. Aí, eu peguei tudo aquilo que vocês trouxeram para a gente, mas a Vanessa, e nós fomos olhar para aquelas fichas de registros de vocês, e nós fomos observar quais eram os desafios que atravessavam a maioria dos cotidianos de quem está aqui nessa sala hoje. Pode ir passando, Anne. E o que a gente identificou nesse processo? Sobrecarga de trabalho, funções confusas, ruídos de comunicação. Gente, é um termo bacana para falar sobre as fofocas, né? As informações meio truncadas, que chegam meio desorganizadas, o retrabalho, conflitos recorrentes e desgaste de que a gente nem sempre sabe nomear. Eu estou cansado, mas eu nem sei por quê. E é olhando para isso tudo que vocês trazem, que a gente vai perguntar para vocês também. O que mais tem desgastado a equipe de vocês hoje? O que mais tem desgastado o trabalhador hoje? Gente, e eu vou trazer uma verdade que é muito real. Não é falta de esforço. Vocês se esforçam, vocês cansam, vocês estão sobrecarregados. E muitas vezes o que está faltando para a gente, eu falo porque eu me coloco nessa condição, são ferramentas também para facilitar o nosso trabalho. Então, eu olhando para essa perspectiva que a gente foi pensar, meu Deus, o que a gente tem de dentro das nossas habilidades que poderia facilitar esses processos?
Então, a gente foi olhar lá na sistêmica, na psicologia sistêmica, lá na centrada, na resolução de problemas, lá no organizacional, e foi buscando elementos que pudessem contribuir com a assistência. Pode ir passando, Anne, por favor. Então, o que a gente pode, como que a gente pode resolver, fazer para resolver parte disso tudo que vocês trouxeram para a gente? Não tem como eu trazer aqui, né? Não tem mais como eu trazer aqui questões muito complexas, porque meu tempo está esgotando, mas a gente trouxe aqui para vocês algumas questões para facilitarem, para algumas técnicas que possam, quem sabe, dar um direcionamento para tentar aliviar um pouco essa sobrecarga. O pessoal está trazendo ali, né? Não sei mais o que foi, desgasta a equipe aqui, desgaste na coordenação está grande, todos os equipamentos, porque a gente tem um adoecimento de uma sobrecarga. E eu vou confessar algo para vocês, nós somos tarefeiros. A tarefa chega, a gente executa. Então, isso vai trazendo um cansaço, porque nem sempre a primeira tarefa que eu executo é o que me daria continuidade para eu fazer o meu trabalho. Então, quando eu tenho um diagnóstico para poder ter uma estratégia, para poder ter um planejamento mais assertivo, isso facilita que a gente elenque prioridades, e prioridades facilitam a gestão do nosso tempo. Então, tudo isso vai contribuindo com a gente. Então, quando eu olho para vocês, meu Deus, Liliane, a minha equipe está, assim, sobrecarregada, eu não dou mais conta do desgaste. Eu vou trazer uma ferramenta para vocês de 30 minutos, porque eu sei que o SUAS não pode parar, né? Porque a gente não tem tempo para parar para planejar, a gente não tem tempo para sentar, porque nós temos que atender. E nós sabemos que isso é muito complexo. E quando na minha cidade, a maioria dos profissionais está fazendo tratamento psiquiátrico, inclusive eu. Gente, vou dizer para vocês, fiquei 9 meses afastada, peguei uma urticária nervosa que eu nem sabia que era psiquiátrico. Por quê? Porque a gente vai se sobrecarregando. E foi a partir dessas vivências que a gente pensou nessa estrutura. Então, Liliane, o que a gente pode fazer segunda-feira para já tentar amenizar um pouco isso? Uma ferramenta simples que se chama reunião de alinhamento. Algumas pessoas dão o nome de reunião de pé, porque ela é 30 minutos, reúne a equipe e a gente faz a seguinte pergunta: o que funcionou na semana passada? O que foi difícil? O que precisa ajustar e quem vai fazer o que essa semana? Então, a gente faz o quê? Mais clareza, mais alinhamento, menos ruído e menos sobrecarga desorganizada. Vocês, em 30 minutos, conseguem pensar estrategicamente com a equipe como que vocês podem organizar a semana. E todo mundo já sai dali sabendo o que o outro vai fazer, o que o outro tem para entregar, o que eu preciso fazer. E outra coisa, já começou a levantar os indicadores para a gestão do que não está funcionando e do que funciona muito bem. Olha os indicadores surgindo semana a semana para vocês, pensando estrategicamente. Pode ir passando para mim, por favor. E o coordenador, como faz os coordenadores com equipe mínima? Por isso mesmo, pessoal, falando para vocês. Vocês vão ter que sentar e organizar o tempo de vocês, porque senão as coisas não vão acontecer. E vou dizer para vocês, vão lá, apliquem essa técnica da reuniãozinha de pé, 30 minutinhos na segunda-feira, depois vocês me contem. Parece que vai resolver tudo? Não vai. Mas ela vai trazer uma possibilidade de vocês começarem uma caminhada. A gente tem alguns teóricos dentro da neurociência que traz para a gente as possibilidades e as que mexem com o nosso cérebro. Então, quando tu consegue adquirir avançar em pequenas microtarefas, você vai conseguindo ampliar e tendo a segurança de realizar maiores. E a gente vai pensar que nada disso acontece sem ter uma comunicação. Então, a gente tem uma comunicação que ela é uma ferramenta eficaz para a gestão, que é a comunicação não violenta, que é a comunicação da girafa, que nesse momento eu não consigo trazer mais claramente para vocês, mas essa mocinha aqui, ela salva vidas. Então, assim, pensem numa escuta sem julgamento, nomear necessidades com clareza, fazer pedidos objetivos. O óbvio precisa ser dito. Não é porque na minha cabeça está claro que a minha equipe já entendeu o que eu quero. Reduzir reatividade.
parar de reagir e começar a refletir e qualificar as conversas difíceis. A comunicação não violenta, ela cuida dessas relações. Então, é uma ferramenta muito bacana. Pode ir passando, Anne. Ai, 2 minutos, socorro. Nossas conversas organizam o desgaste e o trabalho. Por que a gente vai perguntando isso para vocês? As nossas conversas, elas organizam ou desgastam o nosso trabalho? Porque isso faz uma diferença muito grande. Aquilo que você fala tem clareza para quem você está com quem você está trabalhando, ou aquilo que eu estou falando está gerando ainda mais conflito, porque as pessoas não compreendem o que eu estou dizendo. E isso, gente, não é falha de vocês. É porque cada pessoa pensa de uma forma diferente. Existem perfis diferentes, né? E a gente precisa olhar para isso com maior cuidado. Pode ir passando, por favor. Ah, o pessoal já está me dando ali, ó, que funciona muito bem porque eu faço e funciona. Opa! Aí sim, veio o que mais saiu lá na questão de vocês. Mediação de conflitos. Gente, não é apagar incêndio, não. Vou dizer para vocês que mediação de conflito é estratégia. Pode ir passando, Anne. Então, mediação de conflito, gente, ela é estratégia de indicador para gestão. Ela vai fazer o quê? Ela vai sinalizar as necessidades que a equipe de vocês tem. Mais clareza de papéis, combinados mais objetivos, espaços de fala, escuta qualificada, condução mais intencional. Então, mediação de conflito te traz uma grande possibilidade de diagnóstico. Medir conflitos e ajudar a equipe a seguir trabalhando com mais segurança e menos desgaste. Então, pensem bem se o conflito ele é ruim ou ele é um indicador que pode mobilizar e organizar as ações de gestão. A equipe, o que a gente faz? A gente inibe esse conflito, a gente tenta compreender e conduz ele de uma forma mais assertiva. Como que eu estou fazendo isso com a minha equipe? Por favor, Anne, eu já estou finalizando, juro para vocês. Planejamento participativo e estratégico de gestão. Então, eu fui falando para vocês o tempo todo de diagnóstico, dessas ferramentas. Por quê? Porque elas ajudam a gente a pensar no planejamento. Um planejamento participativo é estratégia de gestão. Quando as pessoas participam, elas se sentem parte. Se elas se sentem partes, elas vão fazer o melhor que elas puderem, porque elas ajudaram a construir. Agora, quando ele vem pronto, de cima para baixo, dizendo execute, sem você conhecer a realidade do profissional que está lá na ponta, isso, gente, vai trazer um desgaste muito grande para a gestão e também para o trabalhador. É onde começam os maiores conflitos. Eu não participei disso, isso não dá para fazer na prática. Então, nós precisamos pensar que a leitura é mais real, definição compartilhada de prioridade, né? E a Elisângela está dizendo para mim, não dá certo mesmo, né? Por quê? Porque ele não tem uma leitura real do cotidiano, a definição compartilhada de prioridades, a gente não sabe o que realmente é prioritário, né? Maior corresponsabilidade, a gestão consegue cascatear e trabalhar no monitoramento, na avaliação, isso tira a sobrecarga do gestor. Decisões mais ajustadas à prática, ou seja, aquilo que é eficiente, aquilo que dá para fazer, e mais compromisso com o que foi construído. Então, escutar a equipe, gente, aqui não é concessão, não. É inteligência de gestão. E eu pergunto para você, sua equipe participa ou ela apenas é escutada? Ou ela executa? Porque tem várias possibilidades aqui, né? Dar voz ao trabalhador é transformar a escuta em ação, planejamento, reorganização, pactuação de fluxo, definição de prioridade, reconhecimento técnico, e a gente vai pensar nisso tudo como que não tem maior eficiência para diminuir a frustração do trabalhador do que ele ser escutado. Porque escutar direção traz o quê? Fortalecimento de equipe. E equipe fortalecida, ela move montanha, gente. Já perceberam como funciona um formigueiro? Ele é muito bem organizado, mas cada um sabe o seu papel estratégico.
E eu pergunto, a sua equipe já falou, mas ainda não virou ação? Por quê? Pode ir passando, por favor. Então, trago isso, gente, como um caminho possível para sustentar a gestão de pessoas no SUAS. Liliane, com isso eu vou resolver meu problema? Não, porque a gente está falando que precisa de método. Pode ir passando, Anne, por favor. A gente já está finalizando aqui. Então, ela vai fazer o quê? Ela traz para a gente um panorama geral do que é essa gestão de pessoas, ela traz algumas ideias estratégicas para a gente, né? E assim, uma das coisas que eu quero trazer para vocês, gestão de pessoas não é sobre fazer mais, gente. É sobre não precisar carregar tudo sozinho. Gestão de pessoas é você poder ter uma equipe potente, uma equipe que acredita e que vai junto com você. Essa é a diferença. Pode ir passando, por favor. E eu trago aqui para a gente refletir. E se fosse possível sustentar sua gestão com mais leveza e direção? Será que é possível? E eu digo para você que é. É possível quando a gente encontrar a escuta, o método, a participação, o cotidiano vai ganhar mais clareza, a equipe ganha mais sustentação e o cuidado ganha mais potência. Pode ir passando, Anne, por favor. Então, antes de encerrar, eu e a Vanessa gostaríamos de dizer para vocês que muitas vezes não aparece por inteiro as nossas questões do dia a dia de gestão, de trabalho social. A gente vai entender que não vão aparecer nos relatórios, mas vai aparecer na vida de quem encontra os SUAS, o acolhimento, a escuta, a proteção e a dignidade. E eu vou dizer que o que sustenta isso tudo são vocês. Não é o serviço, é a presença, é o vínculo, é o cuidado, que muitas vezes parece mais difícil. Por isso, fortalecer a gestão de pessoas é valorizar quem está na ponta e que faz essa política acontecer. E eu vou dizer para vocês que se o SUAS acontece, é porque tem pessoas que estão aqui nessa sala hoje, escutando a gente, 2 horas da tarde, que já passaram 6 minutos do acordo que nós tínhamos e que ainda permanecem aqui com a gente. O SUAS só acontece porque tem pessoas que acreditam. E é por isso que a gestão de pessoas, ela pode ser uma alternativa para sobrecarga, para poder qualificar o nosso trabalho e para tudo isso que a gente conversou. E a Elisângela traz aqui, olha que lindo. Vou finalizar com ela aqui. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Quem tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer do outro modo. Paulo Freire, não teria como eu encerrar de uma forma mais linda esse nosso encontro. E convidar vocês, para quem sabe a gente continue esse papo no nosso curso de gestão de pessoas, a gente fez pensando muito em tudo isso que vocês trouxeram, né? Então está aqui um convite que eu deixo, trago a minha gratidão imensa pela escuta, pelo acolhimento, deixo à disposição, entrego para a Vá, agradeço as meninas também do Veriza pela oportunidade, acho esses momentos ímpar, né? E estamos aqui. Um grande beijo. E continuamos por aqui, podem colocando ali, por favor, qualquer dúvida, se a gente não conseguir responder agora que já excedeu os minutos, a gente pode ir respondendo depois. Vá. Eu queria só agradecer, né, esse tempo que vocês separaram para estar conosco. Eu acho que esses 60 minutos com Veriza são para isso mesmo, para fazer a transformação. E como a Lili disse, esse curso ele está aberto, tá? Nós vamos ter uma turma aí no próximo mês. É uma possibilidade de vocês estar conosco, onde a gente vai poder aprofundar tudo aquilo que a gente colocou aqui e um pouco mais a gente vai poder aprofundar.
eu brinquei com a Lili, né? A gente vai poder pegar na mão e ajudar vocês a construir. Porque eu falo que os SUAS são esses tijolos que a gente vai colocando e vai construindo a muitas mãos para que a gente possa ver qualquer tipo de transformação na sociedade. Tá? Meu muito obrigado e a gente devolve para a Ana. Perfeito, meninas. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela participação de vocês e contribuição. Antes de finalizar, eu sei que já passou os 60 minutos, pessoal, mas eu peço que fiquem só mais um pouquinho aqui comigo, só para eu passar uns recadinhos para vocês. Sobre nesse curso que tanto a Vanessa quanto a Lili comentaram com vocês, vamos estar falando um pouquinho mais sobre essa parte de gestão de pessoas num curso que nós aqui do Instituto Verisa vamos realizar em maio, ali nos dias 6, 7 e 8 de maio. Eu vou deixar aqui um link para vocês no nosso chat, para que possam dar uma olhadinha, ver como é que vai ser, o que vai ser debatido, o que tem no nosso conteúdo, qual o objetivo, né, desse curso. E claro que se precisarem de mais informações, vocês podem estar entrando em contato aqui com a nossa equipe. E fica também aqui um recado, né, para todos que estiveram aqui no curso, que realizaram as suas inscrições através do nosso formulário do Simpla, ganha um desconto para esse curso que a gente vai ter sobre gestão de pessoas. Vai ser enviado para o e-mail de vocês um cupom de desconto direcionado diretamente para o e-mail de vocês, de cadastro ali do Simpla, tá? Então vai ser enviado para vocês amanhã mesmo, para que vocês consigam verificar a possibilidade de estar participando desse nosso encontro, desse nosso curso. Agora eu vou responder só algumas breves dúvidas que eu sei que vocês tiveram, que é ali a respeito desse material. Pessoal, tanto a Vanessa quanto a Lili prepararam um material bem bacana para estar liberando para vocês. Esse material vai ser encaminhado também via e-mail, por os e-mails cadastrados ali no formulário, né, através do formulário do Simpla. Ele vai ser enviado ainda hoje para vocês, uma pastinha do Google Drive, onde vocês vão conseguir estar realizando o download desse material, tá bom, pessoal? Tanto essa apresentação de slides, quanto outros materiais complementares, para que vocês possam ter acesso. Certificados, se vai ter certificado esse encontro, o nosso encontro tem um certificado sim, ele é emitido através do próprio Simpla, tá? Da própria plataforma do Simpla. Então vai ali só um certificado de participação, que vocês estiveram presentes dentro desse horário, ele é enviado pela própria plataforma, e ainda acredito que amanhã já chega para o e-mail de vocês de cadastro, tá bom? Caso você não receba nenhuma informação, por favor, entre em contato aqui com a nossa equipe, que a gente já vai responder e dar todo o auxílio possível, auxiliar aí vocês para que consigam acessar material, acessar o certificado e tudo mais. Lili, por favor, pode falar. Não, é porque eu vi uma perguntinha ali trazendo para vocês, né? Vai ser presencial? Não, esse primeiro a gente está fazendo online, né? Mas tem a possibilidade de ser personalizado para o município, a gente está aí, e quem sabe futuramente presencial, né, meninas? Mas só para responder a pergunta ali do pessoal. Perfeito, Lili, isso mesmo, esse vai ser online ao vivo, né? Mas nada impede que possa ser contratado pelo município. Aqui no Instituto a gente realiza esses encontros em company, né, que a gente chama, que é quando o próprio equipamento, a secretaria, o município, a empresa nos contrata e a gente leva o curso diretamente para vocês e focado totalmente com a realidade, né, que vocês nos apresentam. Quem quiser tiver interesse pode também estar entrando em contato com a nossa equipe, a gente está prontinho para atender vocês. E só para falar também, aqueles que acabaram perdendo alguma parte desse nosso encontro, fiquem tranquilos, nós estamos subindo esses nossos encontros, todos esses 60 minutos, no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar aqui também no nosso chatzinho, no nosso canal do YouTube, onde vai ter já alguns outros encontros que a gente está subindo direcionando para vocês, direcionando eles lá no nosso canal para que vocês consigam ter acesso e poder rever esses momentos ou que perderam, ou que queiram só reassistir, tá bom? Eu queria ver, antes de acabar, pessoal, se mais alguém teria câmera, para que a gente possa ligar para fazer uma fotinho de registro desse nosso encontro ao vivo. Se alguém poderia ligar aqui a câmera para aparecer. Eu vi que a Marli já está ali. Marli, tudo bom? Obrigada por deixar a câmera ligada. Eu queria fazer um print, uma foto aqui da turma que está aqui, que se encontra aqui conosco. Acho que a Bruna também comentou alguma coisa. Bruna Mello, muito obrigada. Falou que a Belisa está arrasando. Muito, muito obrigada. Pessoal que não tem câmera, fiquem tranquilos. Não é uma obrigação. Era só para fazer um registro rápido mesmo.
mas eu faço aqui com... Opa, agora apareceu o rostinho de todo mundo aqui para mim, gente. Só um minutinho, Deixa eu ajeitar aqui meu computador, só um minutinho. Eita, que turma boa. Vamos lá, então. 1, 2, 3, e todo mundo olhando aqui, sorriso travado. 1, 2, 3, e... Foi. Muito obrigada, pessoal. Fiquem ligados nos nossos encontros que vamos ter aí no decorrer desse ano. Vamos estar sempre indicando nas nossas redes sociais e sinalizando vocês os nossos próximos encontros. Fiquem atentos aí nas nossas redes, que a gente vai estar realizando mais alguns 60 minutos aí com Veriza no decorrer desse ano de 2026, com temáticas muito pertinentes para vocês, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês, por estarem aqui nesse encontro. Lili, Vanessa, muito obrigada pela disposição de vocês também e por estar debatendo esse assunto tão importante aí dentro da pasta, gente. Um beijão para todo mundo e a gente se vê logo menos. Até mais. Feliz Páscoa também, né, pessoal? Logo menos a Páscoa, por favor. Feliz Páscoa.